Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Saudade de fazer live. Boa noite para todo mundo que está entrando. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Vamos conversar hoje um tema muito bacana, um tema muito importante para todos nós, tanto para nós que somos pais, mas para aqueles que somos tios, para que somos professores, para a gente estar atento aos sinais de alerta, de ansiedade e depressão na infância, tá? A gente vai ter um convidado maravilhoso aqui, tá? Estamos aguardando ele. O nosso convidado de hoje vai ser o Dr. Jonas Torres, que é o psiquiatra infantil que está atendendo aqui no Centro Pediátrico, né? Muito humano, muito carismático, né? E ele vai conversar com vocês também, ele vai tirar dúvidas de vocês, tá, gente? Então, se vocês conhecem alguém que está sofrendo de depressão, de ansiedade, ou desconfiam de alguém que esteja sofrendo isso, principalmente na adolescência e na infância, essa é a live para você assistir, tá bom? E enviem para outras pessoas também, tá, gente? Então, estamos aguardando o Dr. Jonas Torres entrar, tá? Para ele solicitar nessa câmerazinha, nessa filmadora que tem bem aqui embaixo, ele solicitar, acredito que seja essa, né? E aí, ou então nesses dois bonequinhos aqui embaixo, que é um dos dois aqui. E pra gente começar essa live, tá bom? Então eu tô aguardando ele entrar aqui, tá, gente? E a gente vai conversar. Vamos lá. Vamos ver se ele já entrou, gente. Ele já tá aqui na live, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele já entrou. Olha! Oi, doutor! Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bom, querido? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Vamos Estou lá. muito feliz de estar aquaqui. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Antigamente, eu estava do outro lado aí só assistindo, né, nas outras lives. Foi daí que surgiu um grande fã seu, viu? Me tornei fã de tanto assistir as lives, acompanhar seu trabalho. Chego aí pelos interiores, em outras cidades, o pessoal fala, pai, você deve ser um médico muito bom, porque você trabalha com a rainha lá, você realmente... A senhora é conhecida na sociedade como a rainha da pediatria. Então, Oh, assim, que responsabilidade, hein? é, pessoal, eu quero dar uma boa noite a todos os que estão nos assistindo, a todos que ainda vão entrar, boa noite aí. Sejam muito bem-vindos também aí a essa live que vai ser um sucesso. Eu espero poder colaborar com o meu conhecimento, com o meu carinho a todos que tenham dúvidas aí podem fazer as suas perguntas, um assunto muito importante, viu? E aí, para abrilhantar essa noite, eu quero também trazer para vocês algumas diferenciações clínicas, né, quanto aos sintomas de todos os diagnósticos que vamos falar e debater essa noite, tá bom? Tá bom. Doutor Jonas, a gente está passando por um momento ao qual a nossa sociedade viveu muitos problemas, né, nesses últimos anos, né? A gente pode dizer que alguns jovens viveram a pandemia, né? Uma coisa que é, muitas gerações não viveram, e os jovens de hoje viveram a pandemia, né? Esse isolamento social que teve na pandemia, tragédias, muitas informações em redes sociais. Hoje é muito difícil ser adolescente, eu acho, assim. Eu acho que na nossa fase, na nossa adolescência, era mais fácil ser adolescente. No mundo de hoje, com tanta informação, tendo acesso a tantas coisas boas e ruins também, e também a questão da criação, que a gente vai debater muito sobre isso aqui, né? Sobre o mundo, as famílias, né? Que essas crianças, esses adolescentes vivem. A gente sabe que o meio, o que eles presenciam, o que eles ouvem, a forma que eles são criados, né, doutor, também Exatamente. influencia muito, né? A genética, que a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria saber do senhor, eu estava vendo até antes de começar a live, eu estava vendo aqui um estudo ao qual a ansiedade generalizada, a TAG, ela hoje está mais aumentada nos jovens do que nos adultos, né? Nos adolescentes. Tem um estudo recente falando isso. E eu queria que o senhor abrilhantasse aqui, falasse um pouco, iniciasse e falasse um pouco. A gente vai falar sobre ansiedade, sobre depressão, né? Uhum. Mas que a gente Exatamente. falasse um pouco, por exemplo, a gente pudesse iniciar para as pessoas que estão aqui na nossa live saber a diferença do que é, por exemplo, uma ansiedade normal, do que é uma ansiedade patológica, uma ansiedade generalizada, né? O que é
enfim, um outro sintoma que as pessoas podem pensar que a ansiedade é outra coisa, né? Então, eu queria que você explanasse isso aqui pra gente. Muito bem. Primeiramente, mais uma vez, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês aqui. E é o seguinte, muito simples. Tudo que eu vou falar em termos de sintomas característicos da ansiedade vai estar baseado no DSM-5, né? Que é o Manual Diagnóstico de todas essas questões de transtornos mentais. Hoje a gente sabe que a TAG, a famosa TAG, transtorno da ansiedade generalizada, é um transtorno classificado no CID-10 e no DSM-5, Uhum. né? E o que acontece? Uma das principais características desse transtorno é que ele já vem de uma certa temporada, digamos, vem com 6 meses já de evolução. Primeiramente, a pessoa tem tido um trauma, são várias formas de adquirir. Sim. Ele pode ser através de um trauma, pode ser através de uma fobia já, alguma coisa. Digamos que eu nunca vi um elevador. Digamos, nunca vi um elevador, sou um adolescente, moro no interior, vou para a capital, e lá na minha faculdade, de repente, tem um elevador. Vou usar aqui um exemplo bem clássico. Certo. Mas aí eu fico com vergonha de dizer que estou com medo de entrar naquele elevador. Sim. Eu escondo aquele meu medo, aquela fobia que eu tenho de entrar naquela caixa de ferro, praticamente dita, e vejo Uhum. assim os outros entrar na naturalidade e, em vez de enfrentar meu medo, eu começo a guardar aquela fobia. E as pessoas começam a perguntar para o adolescente, mas por que você não vem com a gente? Não, eu prefiro andar pelas escadas, subir, eu quero queimar calorias. E começa a criar um monte de desculpas, muitas, inúmeras. Mas aquilo ali fica notório, as pessoas, rapaz, ele nunca entra aqui, nunca... Até que um dia ele resolve entrar e aquilo ali causa uma crise de ansiedade, associada a uma fobia e a um trauma que ele já vem trazendo de muito tempo. Chega um momento que ele tenta enfrentar, mas devido a ele não ter feito, primeiro, uma adaptação ao ambiente que produz o estresse, que produz o trauma, que produz a fobia, ele começa a ter uma crise. Aí a pessoa, do nada, as pessoas chegam, vê aquela pessoa sentir, ó, vem sudorese, palpitação, vem um formigamento. Quem está Uhum. perto começa a pensar o seguinte: esse está infartando, vai morrer, chama o SAMU, vai morrer, está infartando, o que, Sim. é que ela tem, o que, é que ela tem? E a pessoa começa a chorar, mas geralmente é da vergonha social. A Sim. fobia e a vergonha social começa a desencadear uma crise de ansiedade. O medo da opinião pública, o medo da questão social, daquele trauma. Ela vai, ainda mais um adolescente, porque como a chave hoje aqui, o ponto, é criança e adolescente, aquele negacionismo que ela vai ficar gerando na mente, ai, nunca mais a minha vida social vai ser a mesma, eu não vou mais nunca mais pisar nessa faculdade, nunca mais eu. Para que eu vim lá do meu interior? Para que eu deixei lá meus pais com saudade de mim e tal? E sendo que essa mesma adolescente, eu estou usando essa adolescente, vai levar toda a live um adolescente aí modelo. É bom assim Sim. porque vai ficar melhor de encaixar os sintomas e né, Uhum. tudo mais. Então essa adolescente ela começa a sentir vontade de voltar lá para o sertão. Quando ela passar dessa crise de ansiedade, ela vai começar talvez a desenvolver o quê? Uma depressão. E uma depressão profunda, que aí já vai classificar como depressão o quê? Depressão maior, uma depressão bipolar tipo 2, inclusive, que é a pior que tem. Porque ela pode vir com um quadro de mania. A tentativa de superação, ela pode criar um quadro de mania, que é muito perigoso. Então é o seguinte, aquela adolescente vai, chega, digamos, chega a ambulância, leva para o hospital, alguns colegas, algum professor orientador vai junto e diz o que está acontecendo, a mulher fala o que está acontecendo. O adolescente, o paciente em si, só vai saber chorar e achar que está morrendo, Sim. principalmente de vergonha. Porque a TAG ela Uhum. está sempre acompanhada da vergonha, da fobia social, do trauma, do medo de enfrentar o problema. E quando resolve enfrentar o problema, vem a crise mais atenuada. Né? A pessoa pensa que quem está perto pensa que é um quadro clínico agudo, que é muito característico de quadros de infarto, mas, porém, tem as suas diferenciações, que é o que a gente vai falar ao decorrer da live. E aí, Uhum. digamos, vai para um pronto de atendimento, vai para uma UPA, e quando chega lá, vai tomar a medicação, um ansiolítico, pode tomar, de repente, um diazepam, pode, de repente, tomar um haloperidol, o que tiver no serviço público de saúde que seja para combater aquela crise de ansiedade, aquele nervosismo, aquele estresse. Tudo. Claro, vai ser feito também exames
para ver, descartar um possível infarto, porque a gente Uhum. não pode também negligenciar com essa questão do risco associado, né? Às vezes a pessoa tem um ataque, mas também ele é predisposto a ter problemas cardiovasculares. A questão também dessa mesma adolescente, de repente, vai saber se uma noite antes ela não foi para uma brincadeira, porque geralmente quando sai de perto dos pais, cria ali uma dependência emocional, uma saudade, e a pessoa tenta aplacar aquele novo mundo, aquela saudade de casa com alguma substância por influência de coleguinhas, a pessoa Uhum. começa a ter ingesta. Uma das causas na adolescência é a ingesta de drogas, drogas ilícitas, de forma desordenada, desordeira. E o que acontece? Além dessa ingesta de drogas, ainda tem uma coisa que é muito comum hoje em dia, o cigarrinho eletrônico. Né? Sim, isso é uma Aquilo ali, lástima, né, doutor? Isso é uma isso é uma lástima. lástima. É. Outra das causas que eu vejo que hoje em dia está muito associado é a questão do energético. A gente passa por aí, a gente vê adolescentes saindo da escola para comprar energético. Então, isso aí é muito, muito perigoso, porque ele vai estar estimulando aí as células miocárdios e vai realmente estar desencadeando algo pior do que um ataque. Vai estar começando a gerar problemas precoces na parte cardiovascular. Então é o seguinte, essa mesma adolescente, digamos que supera esse quadro clínico, tem uma evolução favorável e vai de alta. Sim. Saiu do hospital. Mas Uhum. amanhã, depois, ela não vai conseguir voltar mais para o meio dela lá social, a faculdade. Vai ligar para o pai, para a mãe, vai dizer, olha, eu quero voltar para o interior, eu não quero viver mais aqui. O pai e a mãe ficam desesperados, com medo, sem entender o que está acontecendo, e aceita vir. Nessas alturas, o paciente, a última coisa que ele quer é uma avaliação clínica posterior a uma crise de TAG. Geralmente, Uhum. 90% dos casos, ele não vai querer uma avaliação clínica para entender o caso dele, porque ele acha talvez até que está ficando doido. Né? Eu já tive experiências com pacientes que, quando saíram ali daquele episódio, disseram que queria morrer. Aí onde entra o perigo. Eu quero morrer, nunca mais eu quero ver ninguém. Eu prefiro morrer do que ter que encarar novamente onde eu estava lá no local que aconteceu, não lembra. Começa a ter quadros de amnésia. E aí a pessoa começa a ter uma desassociação também, que é muito perigoso. Está sempre ali na fronteira entre a depressão e ataque, né? Quadros associativos, onde a pessoa Uhum. não lembra um determinado corte ali horizontal daquele episódio. Aí já a gente não vai entrar no mérito não, porque a gente for mergulhar nesse assunto, a gente vai desviar do nosso foco. Mas vamos deixar para Uhum. outra live. Isso aí já vai ser um spoiler para as outras lives. Então, o que Uhum. acontece? Essa adolescente ela vai para o interior, fica lá, e começa a não quer sair do quarto. Aí começa a se isolar. O que acontece? Sintomas, vamos agora entrar na parte dos sintomas. Vamos usar essa volta da adolescente para o interior com um quadro de depressão e uma TAG instaurada para explicar para as pessoas. Os sintomas podem ser físicos, como cansaço excessivo ou uma disposição para quadros de mania, que é no caso da bipolar tipo 2. A pessoa pode ter ou muita fome ou pouca fome, né? Então, o que acontece? A pessoa pode ter também quadros de sonolência intensa durante todo o dia e a noite, ou sonolências de dia e à noite fica com insônia, diz que não dorme nada, que não está bem, que não está bem. E pode ter fadiga de uma forma assim abrupta. Mas o que é mais preocupante de tudo é a tristeza e o desinteresse em tudo que a pessoa gostava. Essa adolescente ela pode ter tirado a melhor nota do vestibular, não quer mais estudar. Ela deixa de gostar daquilo que dava prazer para ela. Ela deixa de ter motivação. Outra coisa, principalmente na adolescência, que é perigoso, por isso esse assunto ele tem um foco bem direcionado à questão também da autoestima. O adolescente ele já é instável. Ele nem é mais criança, nem é adulto. Então ali está desenvolvendo o autoconhecimento, né? Uhum. O amor próprio. Então toda essa evolução começa a entrar no fundo do poço. Ele não quer mais tirar uma selfie, ele não quer mais curtir as redes sociais. A maioria deles, quando estão prestes a cometer suicídio, até acaba com as redes sociais, fazem aquelas frases de despedida. Antigamente era cartinha, no nosso tempo era cartinha, né? Mas aí hoje em dia É. também. É aquelas frases, né, bem, bem boladas, mas agora hoje em dia não. E aí onde mora o perigo? Aí a família tem que estar atenta, porque tem que levar para avaliação clínica, tem que levar urgente, porque aí vai ser uma série de exames, entrevistas, levar para uma psicoterapia, tem que, porque primeiro remédio para cuidar de tudo isso aí
A primeira conduta que eu recomendo é muito amor por parte da família. Porque às vezes não foi só uma TAG ou uma depressão. Teve todo um ambiente, às vezes, no meio ambiente também da família, pode ter produzido uma infância conturbada. Famílias que têm uso de droga, família que tem violência intradoméstica, né? Aquela família que vira e mexe tá entre tapas e beijos, com aquela música lá. Então é o seguinte, isso vai produzir traumas. Mesmo o adolescente saindo de casa para estudar, para trabalhar, dependendo da classe social dele, ele vai levar consigo aqueles traumas. E a pessoa pensa que aquela TAG é um quadro agudo, não é um quadro crônico já. Já Doutor, foi instaurado. eu queria até que a gente frisasse um pouquinho essa parte da questão da família, né? Eu estou vendo aqui que tem muitos pacientes meus que são adolescentes que estão entrando aqui na live agora. Estou vendo aqui um monte. E a gente falar um pouco, a gente dá uma frisada sobre isso, essa questão da família, da criação, do ambiente familiar, doutor, entendeu? Tipo assim, tem muitas pessoas que têm um pai e uma mãe, que tem um alicerce familiar bom, que é uma família equilibrada, é uma família que dá amor, mas infelizmente muitas pessoas não têm, né? Às vezes são criados por uma mãe solo, é uma mãe que às vezes é ausente porque tem que trabalhar e chega em casa às vezes cansado, estressado, não tem paciência, não orienta esse filho, ou tem um pai grosseiro, ou um pai alcoólatra, apanha dessa mãe, apanha desse pai, não tem liberdade para conversar com esses pais, né? Contar algo que aconteceu, não se sentem acolhidos, né, doutor? Então vamos falar um pouquinho da questão da família. Qual é a responsabilidade que a família tem no desenvolvimento de um quadro de ansiedade e depressão, doutor? Ótimo. Excelente pergunta. Pergunta de 1 milhão. Então é o seguinte, essa pergunta aí ela é voltada assim, para um ambiente bem complexo. Primeiro, famílias padrões hoje está escasso. Demais. Uma família padrão, escasso. Hoje em dia, os casais, eles começam através, às vezes, muitas vezes, de uma aventura. Já começa mal, já começa uma noite de farra, uma noite de verão, e daí surge o fruto daquele momento ali de diversão, distração, né, entretenimento, e acontece ali uma família sem programação. Já começa hoje a maior porcentagem de famílias que não programaram. Aconteceu. E aí, às vezes, o pai, já na gravidez, já diz: olha, eu não vou assumir, eu não sei nem se é meu. Aquilo vai produzindo um trauma já intrauterino. Eu tenho isso para mim. Eu tenho para mim que já começa a criar um desafeto emocional dentro já do útero. A criança, ela sente aquele desprezo. A criança vai começar a sentir aquele desafeto, aquele desamor. Aí a mãe, às vezes, por mais que esteja já gostando, querendo aquela gravidez, mas já deve ter escutado muitas vezes: olha, por mim você abortava, por mim você tirava. Vamos começar da origem, né? Eu sei que vai ser meio longo aí, mas vamos começar da origem do problema. E aí, digamos que chega o momento que nasce. Digamos que tem uma porcentagem dos caras que às vezes se encarinham, às vezes. Não, vamos tentar, vamos tentar. Aí vamos criar um grupo aqui dos que disseram: vamos tentar. Vamos criar agora um grupo aqui dos que disseram: nem me fale. Não quer nem saber. Balança que o Matheus aí, o filho é teu aí, pronto. É um grupo dos caras que não querem. E o grupo dos caras que dizem: não, vamos tentar. Esse grupo que tenta, vamos ficar nele agora aqui, vamos seguir adiante com ele. Aquele grupo que não tentou é o grupo das mães, a típica mãe solo. E esse grupo que tentou são das famílias que vão ver se dá certo, vão tentar. E aquela criança já nasce naquele ambiente. Olha, eu tô contigo, mas eu não sei nem se esse menino é meu. Eu acho bom nós fazer um exame de DNA. E a criança vai, às vezes, escutando aquilo com 2 anos, a criança, às vezes, entende aquilo. Sim. E aquilo vai criando um trauma. Olha só. Às vezes a pessoa pensa que a criança não está atenta, porque está com um brinquedo, com um celular, mas a criança está escutando, fica no subconsciente. Quantas vezes o cara bebe, chega em casa e diz: olha, não me abuse não, que eu não sei nem por que eu estou contigo. Eu nem sei porque eu estou contigo. E aí começa a violência. E aí começa a violência verbal, emocional, porque você sabe que hoje é classificado como violência também a questão onde a pessoa agride verbalmente a outra pessoa, né? A violência emocional. Então a mulher vai tentando aguentar aquilo tudo nas costas para poder ter um pai para o filho.
Mas que qualidade de pai ela arrumou, né? Porque aí, no caso, esse cara agora está sendo um tormento. Ela pensa que só ela está sofrendo, muitas das vezes, mas o filho está tendo um impacto social daquele ambiente, aquele meio ambiente está produzindo estresse, trauma e tudo. Porque quando vai para a parte do trauma, a criança às vezes se mete no meio, papai não bate a mamãe, aquilo tudo Sim, causa um sim. trauma para ele. Nossa, eu Entendeu? atendo isso demais, Jonas, aqui. Criança de 6, 7 anos que enfrenta o pai não bater na mãe. Então, imagina o trauma que isso ocorre na cabeça de uma criança. Corta o coração. Corta o coração. Eu também É. escuto muitos relatos Uhum, que eu saio lacerado do plantão. Eu vou para o plantão na UPA, quando eu saio dilacerado. Coisas que eu escuto que misericórdia. A gente fica. A gente termina pensando que vai ter, não tem depressão só de tanto escutar as coisas que acontecem com os outros. uhum, As outras pessoas pensam assim, não, eu vou viver de aparência, mas só que aquela aparência que um casal às vezes tenta mostrar nas redes sociais ou em algum jantar, algum almoço de família, mas em casa é outro mundo. É outro mundo. E aquela criança vai crescer de uma forma que no dia que ele sair de casa, ele estiver longe, ele vai ter um transtorno de ansiedade por conta que ele vai pensar, será que meu pai agora, depois que sair de casa, será que uma hora eu não estando lá para defender minha mãe, ele vai matar minha mãe? é, Então fica no subconsciente um desespero de achar que depois que ele saiu, ele deixou de proteger a mãe. é verdade. Involuntariamente, ele desenvolve um quadro de ansiedade associado com depressão maior. Outra, cria uma pessoa achando que não existe amor, achando que nunca vai ter sorte de ter um bom relacionamento, porque o exemplo que tem dentro de casa é péssimo. Então, se um dia ele tiver um relacionamento, ele não vai acreditar no amor, ele vai estar desacreditado. E se a pessoa deixar de acreditar no amor, já é um início de uma grande depressão emotiva. Porque a pessoa já vai desacreditar no amor. Imagina. Aí já Eu, desenvolve várias eu, eu, patologias. eu atendo, doutor, várias meninas lindíssimas, lindíssimas, adolescentes lindíssimas, que têm uma baixa autoestima absurda, exatamente porque são frutos de relacionamentos que não deram certo, os pais se separaram, não tem muito contato com o pai, às vezes é criada pela avó, porque deveria ter um estudo aqui no Maranhão da incidência dos avós criarem esses netos, porque eu nunca vi um estado para ter tanta avó criando neto, gente, no Maranhão. Nós somos campeões. Eu, Infelizmente, eu nós acho que não estamos. tem nenhum estado que ganhe da gente, doutor. Não Não, não tem. tem. Não tem, Ó, no meu infelizmente. consultório, tanto no particular como no SUS, entra mãe, entra pai acompanhando criança, mas eu te digo, sem medo de errar, 78% que entra no meu consultório é vó entrando. É. É vó e avô, entendeu? Geralmente os É. avós maternos. Exatamente. Essa semana eu atendi uma criança com autismo, para você ter Hum, ideia, semana passada, 8 anos, e agora que ela foi receber o diagnóstico e o luto da família foi terrível, porque não quiseram aceitar, foi obrigado a avó levar, pagar a consulta para poder levar e ter o diagnóstico, porque o pai não queria aceitar. O pai só vai aceitar agora porque tem a possibilidade de conseguir um benefício, é uma tristeza. É entendeu? uma tristeza. Aí pega o benefício, às vezes, para chapar o coco e deixar o Uhum, ambiente mais hostil para aquela criança. sim. E aí o que acontece? Nós temos um conceito tutelar, mas aí vamos ver a efetividade, né? Porque antes nós não tínhamos conceito tutelar e a gente tinha, né, um lar, às vezes, muito mais bem estruturado. Também não tínhamos o Sim. meio violento que nós temos hoje. Eu não vou entrar no mérito também, não vou mexer no pessoal do conceito tutelar, não, porque isso aí é uma caixa de maribondo. Vamos deixar isso em off. Deixa a caixa de maribondo quieta. Deixa quieto. Mas é aquela questão. Tá aí para funcionar, né? Tá aí para funcionar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se com o tempo as coisas, né, se adaptam aí, legal. Mas é isso aí. Ainda tem a questão da violência sexual. Você falou aí de um ponto aí das meninas são de boa aparência, bonita e tudo. Uhum, Então, o que acontece? Aí, quando nasce ainda com essa dádiva de nascer pelo menos bonito, aí o que uhum, acontece? Ainda vem, às vezes, o abusador, o próprio pai que não está sendo pai, ainda vira um monstro, né? Ainda tem essa questão aí que é muito pesada. uhum, Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que as famílias, se elas não têm essas estruturas, aprendam a identificar os sintomas de que seu filho possa estar sofrendo de um início de TAG. E dá para poder identificar, porque o melhor tratamento é a prevenção, que eu sempre falo, é a prevenção. Você vai prevenir, você vai fazer o melhor tratamento que existe no mundo. Então, o que acontece? Eu
recomendo hoje, essa noite, que cada pai, cada mãe que esteja nos assistindo, comece a identificar como é que está a vida afetiva do seu filho. Muito tempo no celular também faz mal. Procure conversar com seu filho, procure tirar ele da tela. É o que eu sempre digo para os pacientes. O melhor tratamento para autismo, TDAH, depressão, ansiedade é tirar aquela pessoa do celular. Quando não está no celular, está dormindo, está triste, cabisbaixo. E aí a pessoa pensa que dar só a comida, dar roupa, dar o estudo é o suficiente. Eu faço tudo por você. Eu lhe dou tudo. E você fica aí pelos cantos. O que é que você tem? Bora, me diga. Não é assim. Também a conversa não é assim. Eu sempre oriento as mães. Eu não sei conversar com meu filho, não, doutor. Eu não tenho paciência para isso, não. Eu já chego cansado do meu serviço e eu chego, eu encontro a casa suja, o menino lá deitado, uma mulher que é do meu tamanho, não limpa a casa, não, que nem eles falam, bai, né? Não bai nada, não lava uma louça, não lava o prato que come. Quando eu como, ainda não lavo o prato. Eu não sei mais o que eu faço, não, doutor. Eu digo, primeiramente, eu vou dizer uma coisa: você tem que conversar com seu filho. Hoje em dia, ninguém não vem pegar uma criança, pegar para andar de patins, jogar um xadrez, ler um bom livro. Né? Então, assim, no final daqui da live, eu vou dar algumas recomendações, algumas condutas, mas por enquanto vamos entrar ainda na parte dos sintomas, né? Então, Uhum. os sintomas é o seguinte: começa a ter um esgotamento, desânimo, e a pessoa não quer mais nada. Por quê? Primeiro chega em casa e encontra, às vezes, a mãe com olho roxo, né? Espancada. Aí, às vezes, em vez de ter um ambiente para ele chegar a estudar, ele está tendo um ambiente de briga, tudo quebrado. Então é o seguinte: o adolescente sai e começa a pensar: ah, lá em casa está daquele jeito, eu também não quero mais nada com a minha vida. Ele começa a beber, começa a fumar. Então, é o que ele aprendeu, é o que ele viu, são hábitos e costumes do meio ambiente dele. Então é o seguinte: o que você faz, o filho aprende a fazer. Se você bem pequenininho, você colocar o seu filho para orar junto com você na beira da cama, ele vai aprender a orar. Se você bem pequena puxar um tabuleiro de xadrez e jogar, ele vai querer jogar. Se você puxar o celular também, ele vai querer. Esses dias atrás eu vi uma criança que o pai deixou a arma dando bobeira, ele pegou a arma e matou a mãe, sem Oh, querer, acidentalmente. deixa eu ver. Pois é, então é o seguinte, o costume de casa leva-se à praça. Então é o seguinte, vamos ver o que, que a gente realmente está mostrando para nossos filhos. Vamos tentar se colocar no lugar dele. Será que você está dando um bom exemplo? Esse menino só leva o dia todo aqui no celular. E a mãe também vive no celular, o pai também no celular. Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou resolvendo coisas, eu estou mil e uma coisa na minha cabeça. Não, desculpa, É mas porque as pessoas acham, doutor, os pais acham, a maioria dos pais acham que conselho, falar, né? Que isso é que é ensinamento. E, na verdade, é a prática, né? A criança, ela aprende muito mais com o que ela vê a gente fazer do que com o que a gente fala. Então, não adianta. Não adianta a gente dizer, ó, oh, meu filho, não faz isso e a gente está fazendo, né? Não come isso e a gente está comendo. Não é verdade? exatamente. Então, Infelizmente. E uhum, outro assunto importantíssimo, a dieta. A dieta, e você entrou aí no gancho da dieta. Hoje a uhum, nossa dieta não está mais sadia. Porque, primeiro, a alimentação hoje já está muito industrializada por si só. O nosso meio alimentício já está muito contaminado, né? A gente está preferindo comer fora, a gente está preferindo não ter trabalho de cozinhar. Não, que dá trabalho demais, estou cansado. As mães agora aprenderam a chegar em casa, não, estou cansado, o pai está cansado, tal. Vamos pedir alguma coisa, a gente vai comer. E ali perdeu aquele vínculo de fazer uma refeição junto com a filha. Ó, eu me lembro que eu, criança, a minha mãe, eu era filho único até os 8 anos. Depois foi que a minha mãe fez o voto e minha irmã nasceu. Pra você vê. uhum, E eu era dando por irmãozinho, aí veio foi a irmã. Aí minha mãe recebeu essa dádiva de ter mais um filho, né? No caso, minha irmã. E quando ela ia fazer comida, ela dizia: bora fazer comida aqui. Televisão era regulado lá em casa. Televisão só assistia o jornal, mas meu pai e minha mãe. E quando era hora de fazer a janta, vem fazer aqui, tralha a massa do tomate, tralha o tomate, a cebola, o pimentão. E eu ficava vendo minha mãe fazer comida. E como eu era da roça, então é o seguinte: teve um tempo que teve uns trabalhadores lá para comer tudo. O pessoal, a mãe não podia fazer, não pôde fazer a comida. Quem foi fazer foi eu com 8 anos, né? Fui lá e fiz, meti a cara na panela, fiz café, fiz tudo. De tanto ver minha mãe fazer e estar ali perto e dizer, pega ali, que eu tô com a mão ocupada. E eu ficava pegando os ingredientes e calculando ali como é que ela fazia. Logo era uma comida muito uhum. boa, devia de ser comida boa, eu ficava olhando que quando eu crescer eu quero fazer. Mas
precocemente eu tive a oportunidade de desenvolver aí, seguir as receitas dela mesmo logo muito cedo. E muito bom, por sinal, eu cozinho muito bem. Prova disso está aqui o meu fenotipo. Mas aí o que acontece? As mães deviam pegar assim, por exemplo, olha, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. O quê? A gente vai cozinhar aqui em casa. Não, mas vamos cozinhar. Vamos ver uma receita na internet. Já que quer usar tanto o celular, vamos usar para fins domésticos. Vamos ver uma receita hoje. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. Cansei de comer hambúrguer, cansei de comer espetinho, cansei. Vamos fazer um negócio diferente hoje. Vamos ouvir uma receita aí. Mesmo que seja difícil, vamos juntar aqui os ingredientes e vamos fazer. Fica ali conversando. E aí, como é que foi lá o colégio e tal? Você nunca me fala nada. E começa a extrair informações. Se você está vendo seu filho triste, cabisbaixo, chama ele para alguma atividade que seja prazerosa, vocês dois, e você começa a investigar, você se torna já aí o psicólogo aí, o primeiro psicólogo da casa, já começa a ver ali se ele realmente está precisando de uma ajuda externa, de um profissional, de um psicólogo, um psiquiatra, de um pediatra, porque é o seguinte, é você quem faz a primeira avaliação clínica dentro de casa. Você pai, você mãe, você tem essa responsabilidade, esse dever de cuidar da saúde mental do seu filho. Não é só dar a comida, o teto, o alimento, o colégio, a roupa. O amor é o mais importante. E esse amor está aí expresso através de um cuidado mental. Hoje a gente está num ciclo que a gente vê a porcentagem está muito alta, o índice de pessoas com TAG, com depressão, com esquizofrenia e outros transtornos da Doutor, mente. fala o que é TAG aí pro pessoal, porque o pessoal às vezes não sabe o que é TAG. Então, TAG é o seguinte, transtorno da ansiedade generalizada. Uhum, É quando a pessoa uhum. começa a sentir um excesso de ansiedade, porque existe a ansiedade normal. Antigamente a gente ficava perto do telefone. Eita, rapaz, eu não recebi a ligação. Digamos, no meu tempo você dá o telefone para uma pessoa. Eita, será que vai me ligar? Será que vai me ligar? Era uma ansiedade gostosa, normal. É, Você mandava uma carta para uma pessoa, você esperava 8 dias. Eita, será que ele chega daqui a 8 dias? Quando chegava perto daquele dia, você começava, será que chegou hoje? Você ficava ali preocupado se o cara do correio chegava com a sua carta. Ei, chegou alguma coisa para mim aí? Chegou não. Amanhã, talvez. Você é uma ansiedade normal, era sadio, era gostoso de se sentir. Mas hoje não. Hoje você pega, posta uma coisa no Instagram, assim, eita, quantas curtidas deu? Eita, será que não chegou a 1.000, não chegou a 2.000? E você começa, por uma postagem que você faz, você já começa a ter. Ainda tá normal, até aí tudo bem. Ainda tá normal. Agora, quando começa a ter sintomas físicos, aí o caldo fica grosso, né? Quando você começa a ter formigamento, sudorese, aceleramento do batimento cardíaco, aumento da frequência respiratória. Aí, quando você começa a ter uma desassociação, você às vezes não sabe nem para onde vai, nem com quem está, nem como foi que aconteceu, e vem junto ainda um quadro de choro. Uma sim. das coisas que eu acho mais interessante aí, para explicar sobre a famosa TAG, transtorno da ansiedade generalizada, é que vem sempre choro junto. Um choro sem explicação para quem está perto. Mas para quem está vivendo aquele momento, não entende que foi um quadro clínico de mais de 6 meses de evolução. Mais de 6 meses que aquela adolescente, aquela criança vem sofrendo calado. Às vezes é um abuso sexual que o abusador diz, ó, se você descobriu, mata sua mãe, mata seu pai. Às vezes aquela Tem criança sempre chega esse lá na... perfil, né, doutor, da ameaça, né? e tem um perfil da ameaça. Então, aquele quadro vem crônico, de 6 meses, a pessoa sofrendo sem poder falar nada. E aí chega um momento que estoura. E aí vem a famosa crise de ansiedade. Aonde a pessoa que está perto pensa, meu filho está morrendo, meu filho está infartando. Chega lá e diz, ó, doutor, chega adolescente que está lá, está no emprego. Está no emprego. Pessoas de 15 anos, 16 anos, 18. Estava lá trabalhando normalmente. Chega lá o patrão com o empregado sem saber, nem perdido, igual segue um tiroteio. Doutor, pelo amor de Deus, ajuda aqui. Ele, o que estava fazendo? Nem estava ali trabalhando normalzinho. Ele nunca teve isso. Primeira coisa que eu pergunto, ele nunca teve isso, não. Nunca. Uma pessoa mais tranquila do mundo. Calado na dele. Ó, já começou. Era calado, era na Uhum. dele. Ou seja, não se socializava. Já começa aí a característica. Introspectivo, né, doutor? Exatamente. Uhum. Eu digo, mas e aí, o que aconteceu? Não, ele não falou nada, chegou, não quis comer, começou a trabalhar, e daqui a pouco começou a chorar, se tremer, começou a sentar no chão e não quis mais se levantar e começou a chorar. E aí dizendo que estava com a dor, um aperto no peito. Aí o que acontece? O patrão, as pessoas que estão perto, pensam, você vai morrer, não vai dar tempo de chegar no hospital, porque pensa que é um infarto. Uhum.
Então, quando eu começo a fazer a avaliação clínica, as perguntas, eu já começo a diferenciar, eu como profissional, como médico, já vejo a questão da diferenciação entre um risco de infarto ou outros quadros clínicos. Mas o principal diagnóstico nesse momento é uma crise de ansiedade generalizada. Pronto. Então, Doutor, pode pode, falar, doutor. pode falar, pode ficar à vontade. É porque eu queria dar uma lidinha aqui nos comentários, tá bom? Daqui a pouco a gente vai abrir, gente, para vocês fazerem perguntas, viu? Aí tem alguns comentáriozinhos que eu queria só para a gente não ir perdendo. A minha amada aqui, Rita Marinho, minha amada aqui, ela falou assim, ó, fazer receita com os filhos cria uma memória afetiva que jamais nossos filhos vão esquecer. E é verdade, né? É verdade. É Eu verdade. tenho essa memória afetiva com a minha mãe. Ela me É. ensinou a fazer galinha caipira, me ensinou a fazer bife, me ensinou a fazer um arroz Os soltinho. pais, os avós não entendem como isso é importante, né? Ter aquele momento com os filhos, né? Ler uma É, historinha, né? Fazer uma comidinha, assistir um filme agarrado, sabe? não, Ter aquele momento, sabe, com os filhos. Isso traz tanto conforto, tanto sensação de pertencimento para as crianças, né? na nossa época, até os desenhos que a gente assistia já inspirava esse tipo de ambiente. Os Simpsons, em meio a todas aquelas as situações ali adversas, quando terminava o desenho, estava todo mundo no sofá, juntinho ali. É Aperta aqui. verdade. Então, É, a gente tem que se inspirar ali nos Simpsons, naquele momento que todo mundo senta no sofá e fica ali encaixado igual o é Lego. É verdade. legal O demais. Ronaldo Coelho, doutor, botou assim: é necessário que os pais tenham atenção às mudanças de comportamento dos filhos e não só entregar os celulares para que eles se distraiam. Exatamente. Eu concordo plenamente. Ponto. Ponto para ele. Olha aqui, a Com Maria Leite botou: que maravilha escutar tantas informações em relação, viu? Então, o pessoal que está em relação a tantas coisas que podem acontecer. Ela colocou aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Daqui a pouco a gente vai abrir perguntinhas, viu, gente? Para vocês tirarem dúvidas mesmo com o doutor, tá? Esse aqui é o momento mesmo de informação, tá? A gente quer muito. Ó, a Daiane botou aqui. Muitas das vezes, os avós também, que não querem aceitar o diagnóstico, acredito que seja de autismo, que ela colocou aqui, principalmente para a mãe solo que mora com os pais. Então, doutor, a gente vai fazer várias lives, essa aqui é a primeira de muitas, né? E aí eu acho que a próxima a gente pode mesmo focar em falar em autismo, né, doutor? Que eu acho que é bem Com interessante a gente certeza, com falar. certeza. Mas de repente não fugir um pouco do tema, né? Não, Não, eu se a gente concordo começar a falar em plenamente. autismo aqui, a gente vai fugir do tema, né, doutor? A gente vai fugir, a gente vai deixar bem seletivo essa questão aí. Vamos deixar seletivo porque vai ser um prato cheio para a próxima vez. A gente vai fazer sobre É, autismo. A gente vai deixar, doutor, inclusive, vamos falar um isolado. pouco sobre esse tema que é tão delicado, que o senhor já até pincelou aí para a gente várias vezes, mas eu acho que é interessante para quem está nos assistindo ouvir um pouco mais sobre a questão do abuso sexual na infância, que infelizmente é muito comum, geralmente é um parente próximo, né? Infelizmente, geralmente a incidência, né? Isso quem fala é a própria polícia, né? Geralmente é o pai, o padrasto, um tio, né? Geralmente não é uma pessoa desconhecida, geralmente é alguém que a família até confia, né? É E aí verdade. ocorre esse abuso tanto em meninos como em meninas, né? E cria um bloqueio, um trauma. São pessoas, às vezes, eu atendo muito aqui no meu consultório pessoas que têm dificuldade em se relacionar, em confiar, né? Então, são pessoas altamente desconfiadas, né? E que às vezes, por vezes, doutor, não consegue nem estabelecer um relacionamento, não consegue manter um namoro, não consegue ter uma vida sexual no futuro, né? Exatamente porque acha o sexo nojento mesmo, tem uma visão do sexo de nojo mesmo, né? Porque viveu essa situação. Então, eu queria vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como os pais podem prestar atenção, porque quando uma criança é abusada, ela demonstra muitos sinais, né? Então, eu já, infelizmente, fiz muito corpo de delito de crianças estupradas aqui na região. Eu tive a infelicidade, mas é minha profissão, eu estou aqui para isso mesmo. Mas aí de vez em quando, e não é raro, viu, doutor? Eu faço muito corpo de delito e tem sempre essa história, né? A história da ameaça, a história do medo, né? Que eles carregam muito medo, muita vergonha. E eles ainda carregam a sensação de culpa, doutor, que isso é o mais louco de tudo. As crianças, às vezes, acham que tem culpa, entendeu? Porque eles passam esse sentimento, né? E às vezes eles, para se defender na polícia, eles falam: a menina me seduziu,
a menina me provocou, não é? Eles ainda têm a ousadia de falar isso. É, e eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre isso. Exatamente. Olha, eu também tive situações, porque geralmente acontece também vizinhos. Um Sim. ponto que eu queria deixar claro, Uhum. eu quero trazer isso de uma forma que esteja alertando as mães atípicas solos. Porque é o seguinte, o que acontece? A mãe atípica, ela vive um mundo terrível. Eu tenho muita sensibilidade, eu tenho muita pena e eu procuro apoiar todas as mães que estão passando por isso, que tem às vezes um filho, ou dois ou três, que além do transtorno do espectro autista, da depressão, da ansiedade, a criança que tenha qualquer uma dessas comorbidades, qualquer um desses transtornos, ela já é um certo peso para a mãe. Aí ela já está solteira ali, tem que trabalhar, porque às vezes o cara não paga pensão, o pouco que paga não dá para viver, né? Sim. 30% do salário mínimo, 40% do salário mínimo não é nada. Você chega hoje no supermercado, pegue hoje, vai fazer uma feira hoje, quanto é? Um salário mínimo não dá nem para manter só a questão do alimento de uma família. Ainda tem a internet, tem a luz, aí tem outras despesas, ninguém tem remédio. Remédio. Quantas vezes a criança adoece? Quem é que sabe o preço aí? Quem é que tem criança sabe o preço de uma amoxicilina, de um COD dele. E o que acontece? Nem todos os medicamentos a gente tem hoje na rede pública. Não tem. Então, essa mãe atípica chega lá, vai trabalhar. Aí confia, às vezes, de uma sobrinha, pessoa mais nova, cuidar daquela criança, praticamente uma criança cuidar de outra, né, digamos. Aí vem o vizinho ali, começa a sediar, começa a aliciar com bombom, com uma coisa e outra. Então, as mães atípicas, as mães solo, que são guerreiras, que batalham, tá todo dia ali no batente, vocês começam a ficar espertas, não confie, desconfie. Porque às vezes o vizinho se mostra muito amigo, carismático, às vezes um parente. Não, deixa que eu cuido. Quando a esmola é demais, você desconfia. Fique vear quando a esmola vier do sexo oposto, né? E aí o que acontece? Vem e chega ali, aquela situação se instala e a pessoa não percebe. Eu já peguei esses casos que você falou de perícia, acontece muito ali também na região de Barra do Código. Em Tocantins, quando eu estava trabalhando lá, eu peguei casos envolvendo crianças de 2 anos. Oh, meu Deus. É de cortar o coração. Você É. sai do plantão, só o farrapo. Você sai assim, parecendo assim um zumbi, de tanta tristeza. Quando terminava o plantão, eu acho que eu nem dormia, eu desmaiava, só de tristeza. Aí eu acionava na mesma hora o conceito tutelar, explicava para a mãe, explicava. A mãe entra em desespero. A mãe, quando ela descobre aquilo ali, ela diz: o que aconteceu? Aí, moço, aí são duas batalhas. É de você conter a mãe e ajudar ela a encarar aquela descoberta ali, que vai ser um luto por muito tempo, e você tratar da vítima. Ainda tem aquela questão, você tem que tratar da vítima, você tem que resolver, ajudar a polícia, se for possível, até descobrir quem foi o agressor. Então aí você está, como se diz, você fica no meio de um fogo cruzado. Sim. Então, a minha mensagem hoje para todas as mães, todos os pais, fique muito atento no ambiente onde seu filho vai. Essa semana eu vi um aniversário, uma festinha de aniversário, tá aí nas redes sociais, que um dos que estava, os animadores do evento, estava levando a criança lá para de trás de um brinquedo para usar. Entendeu? O pai que percebeu, foi lá, indagou e questionou e terminou acionando os outros pais. Então, o que acontece? Fique atento. Você vai para um lugar público, principalmente os pais e mães que gostam de tomar uma, não tem nenhum problema, não tem discriminação. Eu, particularmente, não bebo, não vou em festas. Mas pessoas que gostam de beber e você tem filho, presta bastante atenção. Diminua o grau de distração quando você estiver em um lugar público. Porque lá mesmo pode acontecer um abuso, uma coisa que você nem percebe. Entendeu? Você está ali relaxado. Você que é pai, você é mãe, nunca pode baixar a guarda. Fica atento em lugares públicos, em lugares fechados, em sítio, fazenda, onde quer que seja. O agressor não escolhe a questão do. Ele escolhe a vítima, mas a vítima não escolhe o agressor. E aí o que acontece? Aí é onde mora o perigo. Então é o seguinte: a gente vê cara, não vê coração. Fique muito atento, pai e mãe, que vai Na para verdade, doutor, todo assediador, né, principalmente pedófilo, eles são muito simpáticos, viu, gente? carismático. Eles não são mal-humorados, agressivos, não, não são, não. Eles são muito simpáticos e muito gentis, assim como os psicopatas também, viu?
Então, pedófilo não tem aquele perfil de cara ruim, não, viu? Ele é simpáticozinho, É sorridente. verdade. Então, esse daí é que vocês têm que ter cuidado. Verdade. Agora aí, você me fez lembrar aqui de mais um ponto importantíssimo hoje aqui nessa live. Vamos continuar nessa pegada aí do agressor, mas aí é onde eu sempre falo para o paciente, para o pai e para a mãe, tirar o celular. Por quê? Porque através também do celular pode vir aí o risco do agressor entrar na rede social, se passar por outra pessoa, se passar por um amiguinho, criar desafios que levam o adolescente, a criança à morte, como está acontecendo também outra coisa muito perigosa na rede social, esse desafio da pimenta, do perfume, não sei de quê, faça isso, faça aquilo, né? Ora, o adulto tá, como diz o Caboclo Maranhão, está se lascando com o jogo do tigrinho, que dirá nossas crianças, né? É. Então é o seguinte, então tem criança aí que fica solto na internet, vê coisas indecentes, e aquilo ali pode começar a despertar um libido precoce também. O que acontece? O uso indiscriminado do celular pode trazer tanto um desvio de conduta moral, pode trazer ainda o acesso de agressores dos pedófilos pelas redes sociais, aí onde que marcar encontro, fazer tudo. Você acha que está deixando seu filho assistindo um desenho ali, ele entra noutra aba, ali noutra janela, e daqui a pouco o bicho pegou, tá entendendo? Então, o que acontece? Você tem que ter cuidado, mesmo estando com o celular, porque você não sabe o que está acontecendo ali. Às vezes pode até arquivar a conversa. Pega o celular do seu filho, revise, vá nas conversas arquivadas, veja o que está acontecendo. Veja, verifique com quem ele conversa, verifique o meio onde ele se relaciona. Porque às vezes você pensa, não, mas lá em casa é tranquilo, lá em casa é uma casa que ninguém não bebe, ninguém não fuma, ninguém não faz isso, a gente só fala em Deus e tal. Mas aí vai ver o ciclo de amizade que seu filho tá se metendo, vai ver essa questão aí, porque às vezes por você ter uma ficha limpa, você não pode evitar que seu filho se associe a pessoas da ficha suja. Então, aí é se policiar. Ser pai, ser mãe é viver atento, antenado, entendeu? Igual o Chapolin Colorado, você tem que vinil ligado ali. Vigilante, doutor, Vigilante, não vigilante. pode baixar a guarda nunca, não relaxa não. O que os pais não entendem é que quando eles dão um celular na mão do filho, eles estão dando um mundo para eles. O mundo está aberto, assim. Ó. Então, os meninos podem passar de pornô, pode ir para coisas informativas, coisas bacanas, vídeos no YouTube que são altamente orientativos, mas também pode ver coisas horríveis, pode ver atrocidades. Então A degradação, é, né? é você A degradação. exatamente. Então, assim, você tá. E uma criança que está formando a personalidade, que está formando o seu eixo, né? Formando o seu alicerce, né? A sua essência, né, doutor? E aí tem o problema da rede social, eu não sou contra a rede social, eu amo rede social, eu adoro rede social. A rede social faz isso aqui, ó, doutor, que nós estamos fazendo. É, Nós somos médicos que estamos saindo do consultório, a gente está vindo falar do que está acontecendo, estamos vindo alertar os pais, alertar os tios, alertar a sociedade. Então, a gente está saindo do consultório e estamos falando para a sociedade, né? Então, olha a importância da rede social, né? Isso aqui que deveria ser usado, a rede social deveria ser usada para isso aqui que a gente está fazendo, né? é, Mas, ao mesmo tempo que a rede social tem esse lado bom, a rede social também tem um lado ruim. É isso que as pessoas têm que entender. é Não verdade. tem, e aí os pais, gente, por que que Deus colocou a gente na função de pai e mãe? Foi exatamente para dar limite, foi exatamente para educar, foi exatamente para proteger, foi exatamente para guiar. E alguns pais não fazem isso, doutor. Deixam TikTokers criar os filhos, deixam YouTubers criar os É filhos, verdade. deixam celular criar os filhos, entendeu? Tem muito menino sendo criado por rede social, É verdade. entendeu? E os valores morais. Olha, eu vi uma paciente minha, eu acho que ela tem uns 7 ou 8 anos, com o TikTok, ela estava rebolando quase nua. Aí eu não aguentei e conversei com ela no TikTok. Eu digo, minha princesa, não faça isso não. Pelo amor de Deus, entendeu? Cadê os pais que não estão vendo isso aí? Né? Então, Aí então você assim, gente, pergunta. não é conservadorismo antipático da doutora Elma, não. É porque a gente já vive num mundo de muito, muito maluco. E aí, por isso que eu já fiz várias postagens sobre isso, doutor. Não sei se você já viu, sobre a questão das roupas das crianças, né? Os pais que sensualizam demais os filhos, que sexualizam demais os filhos, né? Tem criança que entra com batom aqui no meu consultório, só com 2 aninhos já de batom, né? De salto alto. Uma mini adulta aqui no meu É. consultório. E com tanto pedófilo aí no mundo, e vestindo a criança dessa forma,
É complicado, então a gente tem que proteger nossos filhos, entendeu? E aí, e a gente está falando hoje, gente, porque uma coisa leva a outra. A gente está falando hoje de ansiedade e depressão na infância, né? E lembrando que pediatria vai de 0 a 19 anos, né, doutor, agora. Então, assim, então pega isso aí tudo, né, que a gente está falando. Mas a gente a gente está falando dos traumas que essas crianças podem sofrer e desenvolver esses transtornos. A gente está falando de criação, a gente está falando de um abuso, de um estupro, de uma família totalmente desestruturada, de crianças que são criadas por avós que às vezes não conseguem ter aquele pulso firme, né? Às vezes eu vejo muita gente naturalizar a menina ir para festa com 12 anos, doutor. Menina ir para festa, chegar 1 hora da manhã com 13 anos de idade. Aí, aí acontece às vezes mil coisas com essa menina na festa que a mãe não sabe, né? Porque a sociedade está muito assim, o menino está fazendo o que quer, entendeu? E aí, se os pais não têm controle, nem para questão de ordem, tipo assim, de respeito, ó, minha filha, você vai sair para festa, mas tal hora você tem que chegar. E na minha concepção, a menina de 13 anos não é para estar em festa. Não, dá não. Você me lembrou aí um caso, desculpa interromper, mas mês atrasado, eu tive uma paciente de 14 anos que chegou lá com um quadro de depressão bipolar tipo 2 e um desânimo com risco de depressão, já tinha tentado 3 vezes suicídio. E aí, quando ela entrou no consultório, ela entrou com a terapeuta dela que foi junto e a mãe. Aí eu percebi a mãe quando foi fechar a porta, o braço todo roxo, os dedos feridos, cortados. Eu digo, rapaz, a senhora parece que pegou uma queda, né? O que foi que aconteceu com a senhora? Não, doutor, foi ela que me tentou me matar e tentou se matar ao mesmo tempo. E aí foi complicado. A paciente não falava nenhuma palavra. Aí eu entrei com a conduta farmacológica e disse para a adolescente, olha, hoje você não quer conversar, mas daqui a 15 dias você, quando vier dar o retorno, você vai estar falando, você vai estar alegre e você nunca mais vai entrar nesse quadro de tentativa de suicídio. Pode ficar tranquilo que a medicação eu vou preparar aqui para você a receita. E aí voltou tranquilo, foi uma evolução maravilhosa. Hoje ela recuperou a autoestima, já está querendo ser influência digital, já tem 3 mil e tantos seguidores, está bem animada, está uma recuperação favorável. Mas um detalhe que me chamou a atenção é que ela com 14 anos já estava casada. Eu digo, minha filha do céu. E aí a depressão começou por causa de uma separação. Ela não suportou e começou a desenvolver esse quadro de depressão. Aí eu digo, minha filha, mas 14 anos você está casada. Olha, Dona Maria, também com o negócio desse aí, eu tenho a mania de chamar todo mundo Dona Maria. Com a mãe, eu digo, mas Dona Maria, mas esse negócio aí com a sua filha. Doutor, eu também foi assim. Eu também fui bem novinha, foi com 13 anos. Eu digo, então aí. Você vê que o ambiente, o exemplo que os pais dão, reflete nos filhos. Né? Eu fui tentar falar, digo, Dona, um negócio desse também, a sua filha casou tão não, só deixou. Eu também casei nova. Aí eu digo, então aí já não meto mais minha colher de pau, não. Aí já, já não vou dizer mais nada. Então o que acontece é isso. A gente vai ver assim, doutor, que a questão da ansiedade, da depressão na infância, ela está muito ligada, acho que a raiz de tudo mesmo é a parte educacional mesmo. É verdade. Porque o que acontece? As crianças não, como você me falou, as crianças não são planejadas, as crianças são aceitas. Né? As mães engravidam e aceitam aquela gestação, né? E às vezes tem a pessoa para apoiar, o marido, o namorado para apoiar, e às vezes não tem. E aí, como a gente falou 1000 vezes aqui, a avó que vai criar, né? Então eu estou acompanhando muita sala de parto e o que tem de gravidez na adolescência não é brincadeira. E a gente sabe que aquela criança não vai criar aquele bebê. Vai ser uma terceira pessoa que vai criar aquele bebê. Né? E é a realidade do nosso Maranhão. Infelizmente. Tem mais uma coisa interessante, eu acompanho ali também a questão da maternidade, e tem um detalhe importante. Além delas não criar, às vezes ela desenvolve depressão pós-parto. Nós tem que entender que uma mãe com a depressão pós-parto é complicado. Peguei uma paciente outro dia desse que tinha 13 anos de depressão pós-parto. 13 anos. Foi para o fundo do poço. Sim. Aí, agora que está em tratamento, agora está tendo qualidade de vida. Mas ela disse que não teve vida durante os 13 anos. Então, numa depressão pós-parto que se instaurou e não teve mais jeito. Então, o que acontece?
Uma mãe que nasce a filha e o vai criar sozinha, só ela e Deus. Às vezes não tem, às vezes não tem a mãe por perto para cuidar, não tem um pai. Às vezes não tem ninguém que possa apoiar ela ali. Ela tem que ser mãe, ser pai, ser tudo para aquela criança. E ainda está enfrentando um problema de depressão. Imagina a qualidade de vida daquela criança. Né? De ambas, né? Da mãe e da criança. Então é o seguinte: o certo é, primeiro de tudo, quando você for pensar em ter um relacionamento, pense que dali vai sair um inocente, como diz os mais velhos, vai sair um inocente daquela situação. E você tem que ter consciência de que você está colocando uma pessoa no mundo para sofrer. Porque se você está infeliz, você não é capaz de trazer com qualidade de vida um ser humano para esse mundo. Se você não está sendo capaz de ser feliz nesse mundo, para que você vai trazer alguém para sofrer também? Eu sempre costumo dizer, parece clichê, a gente não precisa de muito, doutor, para ser feliz. O que a gente realmente precisa muito é ser feliz. E aí, às vezes a pessoa pensa que é infeliz porque está só. Se você tiver a capacidade de ser feliz sozinho, aí sim você pode pensar em somar e potencializar com outra pessoa. Para você que está pensando aí em montar uma família, de casar, de relacionar, pense bem, porque depois você tem aí nas mãos a responsabilidade de um ou dois ou três seres humanos que podem vir desenvolver uma depressão. Depressão mata. Eu quero que nessa noite as pessoas que estejam assistindo fiquem bem atentas à importância de debater esse assunto, porque a depressão mata, ela é perigosa. A TAG, ela pode parecer uma coisa assim, tem gente que diz, eu vou até usar uma expressão assim, bem coloquial, é frescura, menino. Isso aí é frescura. Depressão é frescura, menino. Aí tem gente que pensa que é frescura, ainda tem um preconceito, a rotulação, ainda tem a exclusão social, aquela pessoa nunca mais vai ser bem aceita. É como antigamente a pessoa que tinha epilepsia. Ixi, a pessoa diz, na paz, se beber mesmo copo pega. Se beijar, pega. Então tinha muitos mitos até pouco tempo, muita fake news disseminadas sobre as doenças mais velhas. Hoje tá se instaurando a mesma situação com relação ao transtorno da ansiedade, ao transtorno da depressão, maior, menor. Então as pessoas estão levando como uma pessoa. Bate não, não bate bem não. No interior, principalmente. No interior, para onde a gente anda, as pessoas dizem, fulano aí agora tá. Você vai pro CAPS, é, aí tipo, outro, ó, tá doido. Tá É. doido, tá. Esse aí, não funciona mais não. Não bate mais bem da bola, não. Aí a pessoa não trata a depressão, não trata a ansiedade por medo de conceitos sociais, de rotulação e de opinião alheia. Entendeu? Nós, profissionais da saúde, numa oportunidade como essa, eu trago aqui à luz essa situação. Vamos motivar, vamos incentivar que cada pai, cada mãe nessa noite abra ali o coração para dizer o seguinte: eu vou cuidar, eu vou investigar se meu filho tem risco de estar com um transtorno de ansiedade, se ele tem risco de desenvolver uma depressão. Você é o responsável por prevenir esse quadro clínico. A prevenção é a melhor de todas as armas para a gente combater essa situação que mata, é O perigosa. Viu? O acolhimento, o acolhimento. amor, né, doutor? Não falar que é frescura, como o senhor falou, porque muita gente fala isso, é uma ignorância tremenda isso É. aí, né? Isso aí derruba muito as pessoas que estão sofrendo isso aí, né? Aí, aquilo lá chega a notícia: olha, fulano lá se matou. Mas não, ele tinha depressão, aí ele foi pro CAPS, mas largou de ir pro CAPS, largou de ir no médico, por quê? Porque bebeu umas cachaças. Primeiro, Uhum. ele pensa o seguinte: eu tô indo lá pro médico, tô sendo visto como louco. Eu tive pacientes que teve que vir no particular em horários de almoço, um horário que nem o patrão percebesse, nem os filhos, nem a mulher, porque estava com medo das pessoas descobrir que estava com depressão. É, sei como é. Doutor, nós estamos entrando já, falta 7 minutos para a gente fechar 1 hora de live já, viu? É rapidinho, né? É, 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 é viu? E prazeroso. aí a gente vai fazer agora esse espaço agora para as pessoas fazerem perguntas, viu? Ó, Ok. nesse momento agora, porque fica entrando pessoas, sai pessoas, Uhum. né?
Entram algumas pessoas, não gostam da live, entram, sai, A né? Carol Mas aí eu Arruda, quero que a Carol Arruda aí, as pessoas que um estão aqui abraço aí. presentes, gente, Um dá um abraço aí like para aqui Carol para. Arruda aí. Não tá dando para dar um abraço para todo mundo, mandar um oi para todo mundo, mas para Carol Arruda aí do Lago do Rodrigo. Diz que a live tá Ah, muito maravilhosa. ela botou live Obrigado, é isso. maravilhosa aqui, a Só Carol. motiva a gente cada vez mais. Deixa eu ver se tem alguma palavrinha aqui. Deixa eu ver. Ó, verdade, tantas crianças envolvidas com rede social é triste. A Raquel da Silva escreveu. E, gente, se quiserem fazer alguma pergunta, vamos aproveitar. Vamos sugar o doutor aqui, rapaz. Né? Sempre que a gente tem um doutor aqui, 9 da noite, tirando as dúvidas, né? Ó, a Isabelle Sampaio, doutor, botou aqui, ó. Quais são os sinais de ansiedade precoce infantil? A primeira perguntinha. Muito bem. Um dos principais sintomas aí, que é mais visível, é a irritabilidade. A criança começa a ter irritabilidade, começa a perder o foco no que está fazendo, começa a perder a concentração, começa a ficar desmotivada a tudo que vai fazer, ela fica desmotivada, ela fica sem a questão também do afeto, ela fica, como se diz, ela nem consegue dar afeto e nem consegue demonstrar que está recebendo um afeto. Então, esse é um dos principais sintomas. E, além disso, ela está sempre associada com algum trauma, alguma fobia, e além do que as pessoas pensam, que ela é aguda, ela não, ela também ela é um quadro crônico que vem se instaurando ali devagarzinho. E vem, como diz o caboclo, vem na moita. Então, Uhum. você fique atento. Se seu filho começou a desenvolver irritabilidade, falta de negociação verbal, desinteresse por tudo, colégio, ambiente familiar, social, começa a ficar retraído, começa a ficar muito calado, fica atento. Isso aí já é um sinal de alerta, né? E tem, dentre outros sinais também, começa a ter uma alteração no apetite, para mais, para menos, começa a deixar de querer comer a refeição ali junto com os familiares, começa a querer comer lá pelo sofá, começa a querer comer ou antes ou depois da refeição, para evitar de estar ali tendo um contato verbal, visual. E aí começa a ter uma explosão, a pessoa começa a ficar muito na dele, mas sempre com muita irritabilidade. E Isso é muito choro. importante. E o choro também. O choro começa a vir. No começo pode ser escondido, né? A pessoa começa a chorar escondido, mas depois, quando ele começa a chorar em público, ele começa a ter aquele aceleramento cardiovascular, a respiração aumenta, fica ofegante, e aí vem o pior, a crise. A crise é quando chega no ápice, quando a bomba estoura. Eu espero ter. Doutor, tem outra perguntinha aqui também, ó, da Com Maria Leite. O roer Hum, unha pode ser a causa de algo é, também? Ela perguntou sobre é um o hábito de sinal. roer unha. É um sinal visível. Visível é um sinal de alerta. Com Uhum. certeza é um sinal de alerta. Porque todo mundo já roeu unha aqui, né? Todo mundo aqui na vida, né? Mas É, quando é meio compulsivo, quando a coisa. Pessoal, tem gente que rói unha até sangrar, né? faz, sangra. Quando começa a sangrar, quando, por exemplo, uma pergunta muito boa essa daí, porque quando a mãe levar a filha na manicure, quando é filha mulher, leva na manicure, faz a unha, quando no outro dia começa a roer, começa a acabar com a unha que foi feita naquele instante, pronto. Aí já é um sinal. Já é um sinal, né, Já, doutor? Já é... é bem Uhum. marcante isso aí. Gente, mais perguntinhas. Muita gente entrando agora, viu, doutor? A live está quase acabando, gente. Vocês estão entrando agora. Mas sejam muito bem-vindos, viu, gente? Já que nós vamos ter que fazer uma reprise aí, o resumo. Pronto, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Tem uma perguntinha aqui que foge um pouco do assunto, mas eu vou ler, tá? Tá. Ela botou aqui, a Vixe, acho que é Vi Morena. Ela botou aqui: meu filho é autista, nível do suporte. Ela não botou nível do suporte. Nível do suporte e tem paralisia cerebral. Ele passa semanas sem conseguir andar. Queria saber se ele pode ser por conta da paralisia cerebral. Bom, aí, primeiramente, tem que Hum, passar por uma avaliação, né? Uma avaliação uhum, neuropediatra, primeiramente, para a gente ver quais seriam os exames, as condutas em termos de diagnóstico. uhum, Há uma pergunta que, se não passar o paciente por uma avaliação
clínica bem rigorosa, a gente não vai conseguir chegar nem no diagnóstico, nem na causa, nem muito menos na conduta desejável para poder reverter o quadro ou amenizar, né? Dou- Amenizar a situação. Tem outra perguntinha aqui, é da Regiane, viu, doutor? Hum. É normal o neurologista passar atenta para uma criança que ainda não tem nenhum diagnóstico? Hum. Olha, cada profissional deveria, todos os profissionais têm que seguir o mesmo protocolo. Hum. Aí, se algum profissional, de repente, segue uma linha aí que chame a atenção, que você vê que não está. Eu recomendo, assim, uma segunda opinião profissional para que isso não venha trazer preocupação para você. Porque se aquilo te preocupa, se aquilo ali te traz um desconforto, eu recomendo que você tire isso de você através de uma segunda avaliação clínica, porque é direito de todos, né, ter uma segunda opinião, uma terceira opinião, isso aí é muito bem-vindo. Pronto, a Ana Paula perguntou se pode fazer perguntas. É o momento de fazer perguntas, Ana Paula, pode fazer, tá? Doutor, então, assim, tem muita gente que tem. Às vezes, doutor, também, o paciente, por exemplo, ele está um pouco desfocado, ele está tirando nota baixa, não está conseguindo tirar nota boa, não tem ainda diagnóstico de TDAH, nem dislexia e tal, mas aquele profissional achou que, por bem, era bom passar uma medicação para concentração, né? E aí tudo depende, gente, da avaliação médica, viu? Porque Fica um pouco difícil a gente fica responder, difícil né? isso, porque é o seguinte, o que eu acho bem interessante na sua colocação, doutor, eu vou até reforçar. Foi bom você ter Uhum, falado nesse âmbito aí, porque é o seguinte, vamos levar em consideração também anos de experiência que o profissional tem. Vamos, uhum, digamos, digamos que eu sou fera em um determinado diagnóstico. Na hora que eu bato o olho, não, isso aí é dor lombar. Ah, dor lombar tá aqui, de pirona. Ei, uhum, dor lombar, de pirona. Olha, depois que você atende 400 pacientes seguidos ali no plantão de 24 horas, de repente você atendeu ali sem dor lombar. Então ali você é fera naquilo ali. Você não precisa fazer uma tomografia, você não precisa fazer uma radiografia, porque você sabe que é dor lombar. sim, Eu estou colocando assim, sim. eu sei que estou colocando uma coisa muito simples, mas Uhum, digamos, você que, a senhora, com todo o respeito que eu tenho e estima profissional por você, você vê que você, quando chega lá para diagnosticar um autista, só pelo andar da criança, você sabe qual até o nível dele. Você não vai pedir um exame neurológico, porque você é fera naquilo que você está fazendo. Entendeu? sim. Então, tudo Uhum, aquilo que a gente mais sabe fazer, ao paciente, de repente, chega para mim e diz: Ó, doutor, eu escuto vozes, eu vejo coisas e ninguém está vendo o que eu estou vendo. Eu vi uma menina chegar a falar comigo, mas ninguém viu. E eu digo, mas é um parente seu que já morreu há muito tempo? Não, não, é uma menina que aparece e conversa comigo. Aí tem o pai dela que chega e conversa também comigo. Eu digo, mas você nunca viu essas pessoas em vida? Não, tá certo. E aí, como é que tá a situação? Não, eu acredito que eles existem. Mas só que todo mundo diz que eu tô vendo coisas que ele não vê. Eu queria saber. Eu preciso pedir um exame de sangue para uma pessoa dessa para saber que está com esquizofrenia? Não, porque não. eu sigo critérios. Então, é o seguinte, quando o médico ele segue critérios, por exemplo, como o DSM-5, ele vai seguindo ali passo a passo para chegar no diagnóstico. Quando a gente estuda muito um diagnóstico, os sintomas, a classificação, o quadro clínico daquele paciente, na simples conversa, na simples avaliação na amnésia, a gente chega no diagnóstico. Por isso é que se um médico avaliou lá e passou lá alguma medicação, é porque ele já deve ter conseguido vasta experiência, de uma a duas, né? Ou ele tem Já. vasta experiência, e se isso preocupar o paciente, rapaz, mas será que ele está certo? Aí é onde entra a questão. Se você está duvidando se o tratamento que ele passou não está sendo eficaz, e aí você está vendo uma incoerência e que seja gritante, na verdade, aí sim, aí você vai partir para aquela informação que eu te dei, que no caso seria uma segunda avaliação, tal. Isso dependendo já desse tipo de agravo, eu penso. Pronto. Doutor, tem algumas perguntas que estão sendo formuladas aqui, mas estão fugindo totalmente da nossa live, viu, gente? A live, gente, é sobre ansiedade e depressão. Aí o foco das perguntas seriam sobre isso, tá bom? E aí, quando a gente for falar sobre isso, a gente vai focar muito, fazer muita live aqui toda quarta-feira. E a gente vai abranger mesmo vários assuntos para tirar todas as dúvidas de vocês. Doutor, vamos fazer uma síntese, um apanhado de tudo que a gente falou, porque já passou de 1 hora já de live, né? E aí eu queria novamente lhe agradecer Eu que por agradeço. Não, aqui, se você tem alguém ter grato vindo de coração, sou eu. uma live
preciosa dessa, cheia de informação, cheia de, né, que vai ficar salva aqui, viu, gente, para depois vocês assistirem, tá? Mas eu queria que o senhor desse um apanhado aqui, né, fizesse uma síntese do que a gente falou, porque tem muita gente que está entrando agora, né, no final da live. E a live, gente, é exatamente sobre ansiedade e depressão infantil. E a pediatria hoje, ela abrange pelo Estatuto do ECA, de 0 a 18, me corrija se eu estiver errado, doutor. E pela OMS é de 0 a 19. Então a gente Isso. Tá está certíssimo, tá certo. tá até 19 anos aqui, a gente está cuidando das crianças. E aí, é, eu queria que o senhor falasse para a gente aí, fizesse uma síntese desse momento que a gente está vivendo, de tantas crianças e adolescentes com ansiedade e depressão. Eu queria começar primeiramente dando um reforço aí na questão dos sintomas, né? Uma pergunta aí de uma participante aí, ela falou a questão dos sintomas. Eu só queria dizer que uma das coisas também muito, muito marcante, mas não é 100% dos adolescentes que desenvolvem, chega no quadro clínico dele lá no hospital, às vezes dizem que está com o quê? Com dor de estômago. Geralmente é uma dor física que não sabe expressar, ela é difusa. Ela também vem sempre acompanhada com tremores, uma dor de cabeça intensa, parecida com aquela cefaleia, com áurea, aquela coisa enxaqueca com áurea, aquela Uhum. coisa bem, bem clássica. Ficou mudo, doutor. Deixa eu botar aqui. Ah, voltou. 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 É, porque tinha ficado mudo, mas agora voltou. Foi uma ligação. Então é o seguinte, Ah, além de tudo isso, ainda tem uma dificuldade de se expressar, né? uhum. Quando você perguntar para o seu filho, para a pessoa que está ali com você, que está sofrendo uma crise de ansiedade, ele não vai saber dizer direito o que está sentindo. Olha Uhum. só, essa é uma dica de 1 milhão. Ele não vai conseguir dizer direito aonde é a dor, como começou. Ele não vai conseguir te dar um direcionamento exato da sintomatologia do quadro clínico dele. Então, ele vai estar confuso, meio um pouco desorientado, choroso. O choro, o tremor, aquela dor difusa, tudo aquilo é característico de uma crise de ansiedade. Então ela vai Uhum. se diferenciar. E por isso que a própria pessoa que está acompanhando pensa que ele está infartando. Porque associa que as mãos estão ficando frias, que está tendo sudorese, está tendo aumento da frequência respiratória. E aí aquela dor difusa vai se diferenciar de uma dor precordial, de uma dor que vai da mandíbula até se irradia até os 2 dedos da mão. Então, todas essas diferenças de sintoma de infarto para uma crise de ansiedade é o que te faz também ter o direcionamento de saber se o seu filho aí na sua casa ou na escola, você que é professor, você que tem uma sala de aula com adolescente, comece a ficar atento a esses sintomas, porque esses sintomas são característicos da crise de ansiedade. Então, fica aí a dica: dor de estômago, dor de cabeça, tremor, irritabilidade, mudança de humor. Porque quando tem essa mudança de humor, geralmente ele tem forte chance, uma grande chance, na verdade, dele partir também depois para uma depressão bipolar, que vem associada aos quadros de mania, como eu falei. Como a gente está sempre falando, levando a síntese da live, a gente partiu de um ponto de que a gente conseguia identificar as causas da depressão e da ansiedade na infância e na adolescência. A gente falou aqui na live das causas, a gente falou dos sintomas, a gente falou do que produz ali no meio ambiente, ali, né? Inclusive, a Uhum. gente frisou bastante a questão do abuso, a questão da falta de estrutura, das mães atípicas, solo. A gente falou também aí a questão de como tratar, de como trabalhar isso aí, porque não é só chegar, levar no médico, achar que vai dar um comprimido no outro dia, meu filho vai estar bom da depressão e da ansiedade. Primeiro que as pessoas pensam que a depressão tomou ali uma cartela de comprimido, meu filho vai ficar bom, nunca mais vai ter. Doutor, depois que ele toma essa caixa de remédio, vai ter esse negócio aí, doutor? As pessoas perguntam para mim. Mas aí, doutor, tomou essa caixa aí, vai ficar bom da cabeça, né? Oh, Porque meu eu não quero ver Deus. o meu filho dependente de remédio controlado, não, doutor. Eu estou trazendo aqui para o senhor, mas o senhor vai dar remédio controlado e vai tomar quanto tempo? E quando eu quiser tirar esse remédio, ele vai continuar ruim da cabeça? Como é? Às vezes o pai e a mãe, em vez de ajudar a gente a trabalhar a conduta farmacológica com o filho, vem causar medo no próprio paciente. Pois o pai e a mãe estão dizendo que o doutor vai me dar um remédio controlado, que eu vou ficar viciado. Tem vezes que o adolescente, por falta de conhecimento do pai e da mãe, começa a ter uma crise de ansiedade ali, né? Tem motivação de sobra.
Uhum. Entendeu? Então, É eu verdade. espero que nessa live as pessoas comecem a escutar e difundir esse conhecimento hoje. Que o importante é a prevenção, a identificação precoce de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, ou de um transtorno de ansiedade e de depressão também. Gente, é tão bom viver, é tão bom viver. Você não tem ideia do tanto que é ruim a pessoa chegar na depressão, a pessoa perde o gosto de viver, gente. Pelo amor de Deus, é horrível. É verdade. Só Gente, quem convive sabe. pode falar, doutor. Termina aí, terminei seu Só pensamento. quem convive tratando todos os dias pessoas com essa patologia, com esse diagnóstico, sabe o tanto que é difícil. Eu trato de voltar para casa e, e quando a gente começa a lembrar daquela situação, daquela tristeza profunda que as pessoas relatam para a gente. Doutor, só esse ano eu tentei me matar 3 vezes, você acredita? Doutor, eu não tenho mais sentido. Eu peguei uma mãe com uma criança de 2 anos que ela disse que ia se matar, não tinha jeito para ela, que a única solução, ela tinha de vários médicos, que a última solução dela era ali comigo. Ela tinha ido para a igreja, tinha ido para todo canto, mas a única solução dela ia ser ali comigo. Ela não tinha mais esperança em outra pessoa. Tinha visto o anúncio e queria se constar porque ela só tinha aquela expectativa ali. Aí eu digo, mas você tem um filho de 2 anos. Você se manteve vivo até agora em meio às tentativas de suicídio. O que que te fez se manter vivo? Esse meu filho, de 2 anos. Mas quando você pensa em se matar, o que que você pensa? Ela disse, olha, eu penso o seguinte, eu penso que ele não merece crescer vendo a mãe chorar. Eu digo, mas se você se matar, ele vai crescer chorando por conta de uma mãe que se matou. É verdade. Você É um prefere. trauma, é um Eu digo, você trauma horrível. você prefere que ele cresça com a mãe mesmo chorando, ou ele chorando porque não tem a mãe por perto? Exatamente. É isso E aí eu mesmo. fui trabalhando nesses gatilhos e entrei com a medicação. Hoje, quando eu falo com ela, ela diz que a vida dela melhorou 100%, tá outra pessoa. Então é o seguinte, precoce. O segredo é precoce. Tem pessoas que têm um vizinho, vê ele triste, não dá um bom dia. Você que está assistindo essa live, comece amanhã em diante a ter uma nova atitude, comece a dar um bom dia para o seu vizinho, comece a perguntar como é que ele está. Beije seu filho, abrace seu filho, diga que ama, diga que quer bem. Você amanheça o dia como se cada dia fosse o último. Aproveite o dia para plantar amor no coração do seu filho. Beije ele, abrace, diga: olha, meu filho, eu te amo. Se eu cometi alguns erros, se eu fui grosseira, se eu fui rude, você comece a partir de hoje, de amanhã, viver uma nova vida e dar uma qualidade de vida para esse seu filho, para essa sua adolescente. Comece a ajudar ele a melhorar com tudo isso que a gente ensinou hoje nessa live. Comece a colocar em prática. Se você que gostou, você que deu like, você que assistiu, por mais que ele tenha entrado no meio, no fim da live, eu só quero te dizer o seguinte: o melhor tratamento inicial nesse momento vai ser amor. Muito, mas é muito. É sem medida. Começa a despejar amor. E aí você vai ver que a situação, o quadro clínico já vai dar uma melhorada, vai mudar. E aí vai seguindo todo esse protocolo, tudo que a gente falou aqui está dentro dos princípios, está dentro do DSM-5, está dentro do ICID, está tudo dentro do que é planejado pela nossa saúde, pela nossa estrutura, pela nossa Organização Mundial de Saúde. Um forte abraço a todos aí. Eu vou deixar a palavra com a doutora aí para Ô, ver o querido, que tem mais. muito obrigada. Foi maravilhoso a live, assim, a gente percebe que isso é muito humano, viu, doutor? Obrigado. E a gente Fico precisa feliz. muito de médicos, principalmente na psiquiatria, que sejam humanos, viu? Eu acho que quem tá vendo esse finalzinho da live, eu acho que se emociona, porque muitas pessoas aqui com certeza conhecem alguém, ou tem um parente que está sofrendo isso, ou tem um filho que está sofrendo isso. E é muito legal a gente ouvir isso do médico. O senhor não está falando só a parte também a parte humana, né? A parte emocional, a parte do que o pai e a mãe têm que fazer, o acolhimento. Isso é muito interessante, viu, doutor? Deixa eu lhe falar. Eu queria falar para as pessoas aqui que o doutor Jonas, ele está aqui toda sexta-feira, né, doutor? Exatamente. Atendendo crianças, adolescentes, exatamente com esses transtornos, com vários transtornos, né, doutor? Eu queria até que o senhor falasse alguns dos transtornos que o senhor atende, para a população saber aqui de Pedreiras e região. Então, o principal, né, o carro-chefe hoje é a depressão da infância e adolescência e transtorno de ansiedade, o espectro autista, TDAH, né, as pessoas que têm também toque também. Outro dia eu quero fazer uma live aí a gente falar sobre toque na infância também, que existe já, né?
existem confirmações de diagnóstico e outros transtornos relacionados à mente, mas que seja da parte infantil. Porque quando uma diretora de uma escola, uma professora, começa a dizer, olha, eu quero que você faça uma avaliação no seu filho não está bem e tal, manda aquela notificação, não negligenciar. Traga logo, imediatamente, para fazer uma avaliação clínica, uma avaliação psicopedagógica, uma avaliação pelo psicólogo, porque se o profissional da educação te mandou, te orientou, te disse, cuida. Porque quanto mais cedo você partir para uma resolução, para uma avaliação, mais favorável vai ser o prognóstico, tá entendendo? E o tratamento também. Então, dos que a doutora me questionou sobre essa questão aí, o carro-chefe são esses temas aí mesmo, esses transtornos. Mas todo e qualquer transtorno relacionado à parte psiquiátrica, a questão da desassociação é muito importante. Outra live é bom a gente falar também disso aí, porque a criança está aqui, ela foi para a escola, ela chegou, o pai pergunta, e aí, meu filho, como é que foi lá na escola hoje? Não sei. A criança passou batido pela classe, não assistiu nada. Aí a mãe e o pai pensam que o filho tem é, TDAH. Mas não, Sim. pode ter sido um transtorno desassociativo. Então, para que a gente tenha um diagnóstico certeiro, assim, certo, assim, bem conclusivo, assim, aquela coisa assim, acertar na mosca, como diz o Sim. caboclo, você tem que passar por uma avaliação clínica. Não adianta você ver um vídeo do TikTok, um vídeo do YouTube, uma coisa e outra, para poder dizer, vou acertar o diagnóstico por aqui. Não. Existem critérios de avaliação. Né? O principal deles é o DSM-5, onde está todo o nosso manual de conduta para avaliar a mente humana. Então, a gente vai avaliar para saber primeiro qual é o diagnóstico. Se você achar que sabe o diagnóstico, mesmo estando equivocado, você também vai ter uma conduta equivocada, um tratamento Verdade, equivocado. Aí verdade. você, em vez de ter um problema, você vai ter dois ou três, até um leque de problemas. Então, por que é importante não brincar com a saúde, principalmente a mental? Porque a criança ela tem uma diferenciação do adulto, porque às vezes alguns critérios não são os mesmos do adulto, alguma coisa Uhum. diferencia. E aí é onde, às vezes, você tem mais chance de trabalhar ali de uma forma direta com o adolescente, com base no meio familiar. Às vezes a mãe traz informações que são essenciais, o pai, a avó. Então é o seguinte, quando a gente vai avaliar uma criança, eu peço sempre que traga junto o pai, a mãe, um tio, um parente, Carregando. viu? Não, não. Tá O ouvindo? celular aqui que está descarregando, doutor. Estou tentando carregar aqui, o celular está descarregando. É coisa ao vivo, é ao vivo. É ao Ao vivo vivo. é que nem o Faustão dizia, né? Ao vivo. Pode continuar seu pensamento aí, Tá doutor. bom. Então, continuando enquanto a doutora consegue carregar o celular, é o seguinte: você que tem aí um filho e você tem algumas suspeitas, está tendo alguma reclamação do colégio, alguma pessoa está dizendo, olha, é bom você levar seu filho no médico para dar uma olhada, ele não tem alguma coisa estranha, olha, ele não está bem. Não vá brigar com aquela pessoa, não vá ficar irritado, não vá entrar num luto precoce, não vá ficar achando que a pessoa está ofendendo seu filho, ofendendo você. Não, pelo contrário. Agradeça, traga para uma avaliação clínica, porque daí você está fazendo a melhor conduta de todas. É a questão de tentar descobrir o que está acontecendo, tentar conseguir um diagnóstico o quanto antes possível. Quanto antes possível, porque quanto mais você rápido você encontrar a causa de um problema, mais rápido também você encontra a solução, viu? Outra, Isso. não deixe de contar com ajuda profissional, porque é que nem diz aquele memezinho da internet, não entre sem a instrução do profissional, entendeu? Né? Não entre não sem a instrução do profissional, porque o negócio complica. Então é o seguinte, Porque não dá para ver no... Vai aparecer, Rita. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Estamos tentando carregar o celular, doutor. O celular está para descarregar aqui. Mas deu para concluir seu pensamento, doutor? deu. Deu, não Olha, deu? só uma coisinha que eu queria ressaltar aqui, no caso da Sim. adolescência, por que que essa live é bem focada no adolescente também? Porque aonde mora o perigo é quando um adolescente começa a perder a autoestima. Às vezes o adolescente sai da infância já com déficit
na questão da autoestima. Às vezes ele começa a usar um óculos na infância, chega na Uhum. adolescência, ele se acha um quatro olhos, ele se acha que não está se encaixando porque tem aquele óculos, porque usa aquele aparelho no dente, porque tem algum sinal de nascença. Então, existe também a questão morfológica, a questão estética, que está muito associada com a questão do transtorno da depressão e da ansiedade. Porque Sim. ele, às vezes, ele tem a promessa de um familiar ou de um serviço público de conseguir regular alguma alteração estética e ele começa a ter ansiedade. Ah, quando eu fizer essa cirurgia eu vou ficar mais bonito. Ah, quando eu fizer isso eu vou ficar mais bonito. Quando eu tratar esse dente, quando eu ajeitar esse cabelo, quando eu alisar, quando isso... E às vezes, por falta de recursos, às vezes estético, a criança começa a entrar num declínio de autoestima, não perde a autoestima. Já é difícil na transição da infância para a adolescência ele manter aquele equilíbrio, ele se adaptar ao novo mundo, que ele agora ele é quase um adulto, e então ele Hum. começa a se identificar com a questão da estética, as mudanças corporais também, a questão hormonal. É sempre bom ver os níveis de vitamina do seu filho, ver a questão da tireoide, ver a questão hormonal, ver a questão de pelo menos um exame de sangue aí, de repente a gente vê aí uma vitamina B12. Faça um check-up no seu filho, faça um check-up no seu adolescente. Cuide. Quem ama, cuida. Simples assim. É uma receita infalível. Quem ama, cuida e ama, né? É. E a gente falou muito de amor aqui hoje, né, doutor? Muito Amar, amor, de cuidado. amar não é só verbal, né? O amar é aquela questão, é vivenciar, É, como se diz, dar ações ao verbo, é isso. Construir, né? é construir. E- Construir memórias, conviver com o filho, dar atenção para o seu filho, né? Que a gente falou muito aqui na live. Doutor, eu queria agradecer muito a sua Eu que presença, né? agradeço. Você veio de longe, né? E está aqui com a gente, fazendo essa live. Então, assim, queria agradecer muito. Eu acredito que foi muito rico para todo mundo que está assistindo. Essa é Gente, a vai primeira ficar de muitas, salvo. né? É a primeira de muitas, com Primeiro de certeza. muitas. E isso vai ficar salvo aqui, viu, gente? Fiquei preocupada do celular, a bateria estava acabando aqui, eu fiquei com medo de desligar o celular e desligando eu não ia conseguir salvar a live, né? Uhum. Então, mas eu acho que eu consegui aqui, acho que conseguimos aqui. E aí, encerrando aqui a live, a gente salva, né, para ficar na grade aqui do perfil do Instagram. E quem não tiver assistido ou entrou no final, pode encaminhar também para alguém que está vivendo isso, que tem um filho que está com ansiedade, que tem um sobrinho, um parente, enfim. São informações preciosíssimas. A gente mostrou aqui também muita coisa que a gente vive, que a gente convive, né, doutor? Coisas que a gente atende, que é o nosso dia a dia também, a gente falou aqui, tá? Falamos a questão educacional, falamos tudo. E o doutor Jonas, ele está aqui, gente, toda sexta-feira, aqui no Centro Pediátrico Doutor Maciel, atendendo com todo amor, com todo carinho. Vocês viram tanto que esse médico é humanizado, é gente da gente, né? Fala o linguajar que o povo entende e fala do jeito da gente, sabe? Né? Aqueles médicos nariz empinado, né, Tem doutor? frescor Aquele comigo, médico não. humano, Tem frescor médico comigo, não. humano, né? E é isso, gente. Obrigada por todo mundo que compareceu aqui até e que está entrando e que ainda está aqui desde o começo da live. E um grande abraço para vocês, tá, gente? Boa noite, doutor Beijão, Jonas. um Muito abraço para todo mundo obrigada. aí. Para Tá todo bom? mundo, um abraço, assim, bem Abração. apertado, bem Até a fofinho aí. próxima, viu? Até a Até a próxima. próxima, Obrigado. doutor Tamo junto. Jonas. Tamo junto misturado. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Amém.